Estamos de volta com o programa Estúdio 36. Hoje aqui no programa falando sobre Dona Fashion, sobre também o evento Sabor Brasil 2011. E agora a gente vai falar, depois de todos esses chocolates que você comeu aí durante a Páscoa, você, seus filhos, enfim, a gente vai falar com a dentista Carla Fey, que vai explicar pra gente os cuidados de higiene bucal, né, Carla? É isso aí. Bom, aí eu tô vendo que tem bastante escovas de vários modelos. Sim. Nessa época, as crianças costumam dar uma exagerada no chocolate, né? E não tem nenhum problema, na verdade, nisso, porque chocolate é uma delícia, todo mundo gosta e a gente não tem como proibir. Só que a gente deve ter uma atenção à frequência que essa criança está ingerindo o doce. Essa é a preocupação que a gente tem. Comer muito doce não é tão problemático. O problema é a criança ficar o dia inteiro com doce na boca. Então, uma dica que eu dou é restringir o consumo de doces para as principais refeições. Os pais devem disciplinar, então, Isso, né? De repente, comer só pela manhã ou só pela tarde. Isso, como uma sobremesa, depois do almoço, depois do jantar, que são os horários que a criança já vai escovar o dente naturalmente, né? E quanto tempo dá para esperar, assim, depois que come o chocolate, por exemplo? Ela já escovou o dentinho, depois do almoço, foi lá, pegou um chocolatinho, comeu? O certo é escovar logo em seguida, no máximo até 15 minutos depois. Então, além de tentar restringir o chocolate para essas principais refeições, o adulto também deve fazer a higiene da criança. A gente não pode passar a responsabilidade da escovação para a criança. Ela ainda não tem a coordenação e também não tem o discernimento de como que deve ser feita uma boa escovação. Claro, porque não é tão simples, né? Não, Você tem não é até fácil. um modelinho aí. Isso. Você pode explicar pra gente? O ideal é que um adulto, até os 6 anos pelo menos, faça a escovação. Ele, pelo menos uma vez por dia, ele pega a criança, coloque na sua frente, com a escovinha apropriada, ele faça a escovação. Depois dos 6 anos, ele apenas supervisiona, né? Ele fica orientando, porque se deixar por conta, a criança vai mastigar a escova, vai comer a pasta e não vai fazer dental, né? escovação nenhuma. E não adianta também, né? Tem que ser uma escovação adequada. Verdade. Né? Essa pequenininha aí é para criança que ainda não tem dentinho, né? Essa pequenininha aqui é para criança que está nascendo os seus primeiros dentinhos, enquanto ela tiver os 4 incisivos inferiores e os 4 incisivos superiores. Esses primeiros dentinhos, eles começam a nascer com 6 meses. Só fica segurando e mostra pro pessoal de casa. Segurei paradinha, por favor. Então, com essa escovinha, a criança vai, o adulto, o pai ou a mãe vai escovar sem pasta de dente, só com água mesmo, vai escovar os dentinhos da criança. Antes de nascer os dentinhos, também deve ser feita uma higiene. Aí, o pai ou a mãe vai usar a própria gaze ou a fralda umedecida na água. Passar delicadamente, na né, gengiva, para não raspar. na língua, na bochecha. Fazer uma higiene também da boca da criança antes de nascer os dentinhos. Depois que nascem os primeiros dentinhos, ela vai usar essa dedeira. Sem pasta de dente, só a dedeira mesmo, tá? Quando começa a nascer os dentinhos lá de trás, que são os molares, aí o pai ou a mãe tem que comprar uma escova de dente especial para a criança, que é uma escova com a cabeça menorzinha e macia. Isso, essa aí. Cerdas macias. Cerdas macias e a cabeça pequena. As mais simples geralmente são as melhores. Aquelas escovas cheias de rodinha, com muitas informações, elas acabam atrapalhando mais. As que têm as cerdas retas do mesmo tamanho são as mais indicadas tanto para criança quanto para adulto. As mais enfeitadinhas é mais para incentivar. É mais um marketing, porque a escovação mais eficaz são as escovas mais simples, né, de uma marca legal, uma marca boa, tá excelente. E o creme dental, tem algum cuidado? O creme dental funciona assim. O creme dental ele tem um componente muito importante na prevenção, que é o flúor. Só que as crianças muito pequenininhas, elas não podem fazer uso do creme porque elas não sabem cuspir. Elas engolem. Elas acabam engolindo aquele creme dental. E isso pode causar um problema, que é a fluorose. Essa fluorose, ela vai acabar manchando os dentes permanentes e às vezes até mudando a forma do dente. O dente vem meio enfraquecido, meio quebradiço e manchado também. Então, recomenda-se que nessa fase inicial, quando se usa a gaze e a dedeira, não se use pasta de dente, só a água filtrada mesmo, normal. Só a água. Depois, quando começa a usar a escova para os dentinhos lá de trás, você pode usar uma pasta de dente normal, mas numa quantidade muito reduzida,
do tamanho de um grãozinho de arroz. Então, nada de deixar a criança encher não é de para creme fazer dental aquele... na escova de dente. Isso, é só um grãozinho de arroz com a supervisão de um adulto. Porque quando nascem os primeiros molares da criança é por volta de 14 meses. Ela ainda é um bebezinho, ela não sabe cuspir. Então, não pode deixar a pasta livre no banheiro, assim, à disposição da criança. Tem que estar escondida e quando o adulto for fazer a escovação, ele bota uma gotinha do tamanho de um grãozinho de arroz na escova e ele mesmo faz a escovação da criança, tentando ensiná-la a cuspir. Aí, quando ela já estiver maiorzinha, com 6 aninhos... Aí ela já está apta, né? Sempre é bom o adulto deixar a criança escovar para ela ir aprendendo e ele também, no final, ele faz uma escovação caprichada na criança. Bom, você que está assistindo o programa, se você tem filhos aí, enfim, netinhos, e tiver alguma dúvida, quiser ligar aqui pra gente, pra nossa produção, você pode ligar no 3216-2828 agora, liga aqui, faz sua pergunta, a gente faz a pergunta aqui pra doutora Carla, que vai responder tudo aí para todas as suas dúvidas, esclarecer suas dúvidas para você aí de casa. Bom, vamos continuar falando então, depois dos 6 anos, então ela já está grandinha, já consegue escovar o dentinho sozinha. Durante os 6 anos até eu trouxe um modelinho aqui que mostra bem essa fase, que é a fase de transição, que a gente chama de dentição mista, que é quando estão caindo os primeiros dentinhos de leite e nascendo os primeiros dentes permanentes, tá? Nessa fase, a criança já começa a ter um entendimento, já pode escovar sozinha, mas sempre supervisionada por um adulto, porque nessa época elas costumam gasear a escovação e se não tiver alguém junto, vai acabar tendo cárie no futuro. Né? E a gente preconiza bem essa escovação dos dentes de leite, porque às vezes as pessoas têm a impressão de que o dente de leite ele não serve para nada, como eles vão cair, então não tem tanta utilidade. Mas isso é uma mentira muito grande e que muitas crianças ficam prejudicadas com isso. Os dentes de leite, eles vão deixar os lugares para os dentes permanentes nascerem. Se eles tiverem uma cárie, uma infecção e tiverem que ser extraídos, a tendência é esse espaço fechar e o dente permanente não consegue nascer. Eles servem de guia, né, para o nascimento desses dentes permanentes. Além disso, uma criança com cárie, com mau hálito, ela acaba tendo uma dificuldade na sociabilização dela. Então, a estética da criança, o dente para a criança é muito importante. Hoje a gente tem bastante bullying, a gente está falando bastante nisso. Então, a criança que tem algum problema bucal, ela é rejeitada. Realmente. Tem criança até que já está fazendo, sabe que elas morrem de vergonha, naquela época elas ficam banguelinhas, assim, os dentinhos assim da frente. Já tem criança pedindo pro dentista para fazer com resina, né? Para não ficar a criança, ela tem, geralmente quando ela é a primeira a perder o dentinho da sala de aula, ela fica meio retraída, né? Quando ela já os outros já estão perdendo todo mundo junto, ela quer que o dente caia. É verdade, todos nós já passamos por isso. É uma fase normal. Exatamente como foi. E o fio dental, a partir de que idade? Desde que nasce o primeiro dente, você já tem que tentar introduzir o fio dental na criança, para ela ir se acostumando. Mesmo os dentes de leite que são espaçados entre o outro, a escova não consegue limpar aquela lateral do dente. Então, o fio dental, nasceu o dentinho, já tem que começar a passar, o adulto passar, né? E dali para frente, sempre, em cada escovação. E falando dos grandinhos, porque assim, hoje você tem uma oferta dessas escovas, né? É escova regular, é escova dura, é escova macia, é escova isso, escova aquilo. Tem uma escova mais indicada para um tipo de pessoa ou não? Como é que é? Assim, ó, em geral, a grande parte das pessoas, ela tem que usar uma escova, como eu falei, para criança, também para o adulto, a mais simples possível. Essa aqui é uma escova para adulto, por exemplo. Ela vai ter a cerda sempre macia, são pouquíssimos casos... Macia é melhor. Macia. Quanto mais macia, extra macia, melhor. São poucos casos que a gente indica uma escova com cerdas mais duras. São pessoas com alguma dificuldade motor, algum problema periodontal de gengiva mais grave. Mas as pessoas, em geral, têm que usar uma escova de cerdas macia e, de preferência, do mesmo tamanho.
As mais simples. Então não existe, porque às vezes a gente paga até mais caro, né? Para aquela Não, escovinha aí que tem as cerdas tem aquelas maiores atrás. elevações, né? Isso, não adianta. A que vai escovar melhor é a que tem as cerdas todas do mesmo tamanho, ou não tão levemente grande. inclinada, mas sem girinho, rodinha, nada disso. E é verdade que a gente tem que trocar de 3 em 3 meses a escova? No máximo 3 meses, ou, né, se elas estiverem se abrindo, começa a ficar meio áspera, também já deve ser trocada. Tem gente que às vezes usa tanta força que em 2 semanas tem clientes que falam que as escovas já estão se abrindo. Então tem que tomar cuidado, às vezes você está colocando força demais. Exatamente, também essa parte que você falou da força pode dar retração, que a gente Uma chama? retração gengival, que vai dar sensibilidade. Sensível, bastante isso. sensível o dentinho. E você Isso. pode escovar quantas vezes se puder por dia? Ou se assim, escovar demais também pode... Não, se você escovar 3 vezes ou 4, desde que você use uma escova adequada e uma força adequada, sem muita força, a escovação não tem nenhuma contraindicação, tá? O problema realmente é se você usar força demais. Aí você vai fazer a sua gengiva retrair, a gengiva vai subir, vai agredir a gengiva, né? Senão, quanto mais escovar, melhor. Olha aí, então, as dicas da doutora Carla. Ótimas. Ótimas dicas, né? Para você, para os adultos também, Pros né? Porque é uma adultos, preocupação nossa. Então, escovinha macia e com cerdas macias. Antes de dar um recadinho para você, eu quero mandar um beijo para os telespectadores de Criciúma. Beijão, que estão acompanhando o programa Estúdio 36, ligaram pra gente, estão aí acompanhando, assistindo agora, né, o nosso programa. Bom, um recadinho. Inverno chegando e as viroses atacando a todos nós. Por isso, atenção, hoje foi lançada a 13ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza. A campanha se estende até o dia 13 de maio de 2011, tendo o dia 30 de abril como o dia D de mobilização nacional. Além dos idosos, a campanha vacinará trabalhadores de saúde das unidades que fazem atendimento para influenza, povos indígenas que vivem em aldeias, gestantes e crianças na faixa etária de 6 meses a menores de 2 anos. A vacina irá imunizar contra as gripes H1, N1 e sazonal, prevenindo consequentemente as complicações aí que você sabe que não são nada boas, né? Então vale a pena a gente se prevenir agora, que a prevenção ainda é o melhor remédio. A gente faz um intervalo e volta daqui a pouquinho para falar sobre o evento de gastronomia.